Capítulo 10. Em Orly, onde o Varig 820 era prioridade total, supervisores e controladores torciam desesperadamente para que o Boeing conseguisse chegar e pousar com segurança. O PPVJZ encontrava-se agora a apenas 15 quilômetros de distância. 15 quilômetros. Não mais do que 3 minutos de voo. Na pista 07, onde ocorreria o pouso, os caminhões dos bombeiros estendiam um tapete de espuma antifogo. Ambulâncias aguardavam a aterragem do jato para entrar em ação. Todos temiam um grande desastre, como o ocorrido um mês antes, em 3 de junho, com o supersônico Tupolev Tu-144, no último dia de exibições da Feira Aérea de Le Bourget. Perante uma multidão de 200 mil espectadores, o bólido soviético, depois de um voo rasante de demonstração, embicara o nariz e se despedaçara no solo. Só que, desta vez, sendo o Varig 820 um voo de linha regular, e estando quase lotado, a tragédia seria muito maior. Claude Aldrin transferira o RG-820 para Jacques Bossuet, da torre de controle, situada um andar acima da sala de controle diária. Agora Bossuet passava instruções ao avião, procurando orientar sua trajetória horizontal e vertical, mas não tinha a menor ideia se os pilotos o escutavam ou não. O Varig emudecera. Não era só o pessoal da torre que se preocupava. A Varig mantinha um setor operacional em Orly, que acompanhava as comunicações entre seus aviões e a torre, assim como se comunicava diretamente com as aeronaves. Dessa maneira, podia programar com mais eficiência e rapidez as operações de reabastecimento, assim como saber exatamente a hora em que os aviões iriam pousar. Naquela tarde, quando o comandante Gilberto informou a torre sobre o surgimento da fumaça, o operacional da Varig, que ficava atrás do balcão da empresa, também soube da emergência. Mas seus funcionários não tinham a dimensão real da tragédia que ocorria no ar. Como suas janelas davam para a pista, aglomeraram-se junto a elas na esperança de ver o 707 azul e branco surgir no horizonte e pousar. A uma centena de passos dali, no saguão do aeroporto, ninguém sabia de nada. Junto à saída de desembarque dos diversos voos, amigos e parentes dos passageiros do Varig 820 anteviam prazerosos os rostos amigos, que logo surgiriam nos portões. Não era isso o que os esperava. No Boeing, os rolos de fumaça negra, que continuavam a cair do teto como cascata macabra, faziam mais e mais vítimas. No corredor de saída, Alan Tercis mantinha a mão direita na alavanca de abertura da porta principal, pronto a abri-la tão logo o avião pousasse em Orly. Não via nem ouvia os passageiros, que julgava mortos. Preocupava-se em não aspirar a fumaça, apertando, com a mão esquerda, o pano úmido contra o rosto. No cockpit, os tripulantes continuavam lutando. O incansável Diefenthaler permanecia ao lado de Claunor Bello. Os dois cortaram os alternadores 1, 2 e 4, para diminuir o perigo de centelhas e, assim, evitar propagar ainda mais o incêndio. Deixaram a barra de distribuição essencial conectada apenas no alternador número 3. Pequenas providências como aquela, previstas no manual, pareciam coisas inúteis àquela altura dos acontecimentos. Mas eles procuravam seguir o regulamento até onde pudessem, consequência do treinamento a que tinham sido submetidos. Bello encontrava-se atado à poltrona pelo cinto de 4 pontas. Diefenthaler trabalhava de pé. Como o barulho do vento e das turbinas era intenso, os dois se comunicavam por sinais ou gritando diretamente no ouvido, um do outro. Às vezes trocavam olhares angustiados. Apesar das janelas abertas, e do turbilhonamento que vinha de fora, a fumaça negra e viscosa tomara conta do interior do cockpit. Os aviadores não enxergavam o para-brisa, muito menos além dele. Não viam os instrumentos nem os controles. Não ouviam a torre. Gilberto enviava mensagens a Orly, sem saber que os controladores de voo não o escutavam. Como não via os instrumentos, e não recebia orientação externa, Fusimoto pilotava por instinto, como se estivesse num bombardeiro severamente atingido por fogo antiaéreo. A mão esquerda, no manche, controlava os ailerons e o leme profundor.
Os pés, nos pedais, acionavam o leme de direção. A mão direita, bem aberta, como a de um pianista executando uma oitava, controlava as manetes de aceleração. Com a visibilidade horizontal cada vez mais restrita, a chance de chegar a Orly e efetuar um pouso seguro tornava-se menor a cada segundo. Talvez não tivessem a menor condição visual e, muito menos, tempo para isso. Os tanques de combustível poderiam explodir a qualquer momento, ou o fogo chegar à cabine de comando e colocá-los fora de ação, o que daria na mesma. Poderia, também, haver uma pane estrutural irreversível, como a perda de uma asa ou ruptura de uma superfície de comando, hipótese em que o jato despencaria sobre a cidade. Mesmo que mantivesse a dirigibilidade do avião, Fujimoto sabia que um Boeing 707, com suas mais de 100 toneladas, não era uma aeronave que se podia pousar num pasto ou num bosque, quanto mais numa área densamente povoada como a de Paris. Era preciso chegar a Orly, custasse o que custasse. Havia outros complicadores. Uma coisa seria chegar ao aeroporto. Outra seria alinhar o avião com a pista, com praticamente nenhuma visibilidade, fazer o arredondamento e pousar. Tudo indicava que o RG-820, de uma maneira ou de outra, explodindo no ar, ou se espatifando no chão, caminhava para uma morte certa. Nos comandos, Fujimoto sabia disso. Ao seu lado, Gilberto também sabia. A questão que se apresentava era mais a de morrer como um cordeiro, ou morrer lutando até o último minuto.